Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 625 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo das lives, indique para um amigo. Canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Queria lembrar as entrevistas. Postamos hoje uma excelente entrevista, são quase 40 minutos, com o deputado Luiz Miranda, que é o deputado, todo mundo acompanhou, do episódio da Covaxin, quando o seu irmão, Luiz Ricardo, percebeu naqueles invoices a maracutaia que estava sendo feita pela quadrilha bolsonarista no Ministério da Saúde, liderada por Pazuello e com coronéis lá. Bem, aí houve todo aquele barulho, se vocês se lembram, teve o depoimento dele que ficou muito famoso, do Luiz Miranda e do irmão Luiz Ricardo, e todas as repercussões. Ontem, inclusive, ele depôs na Polícia Federal. A entrevista está excelente, tem todos os dados, informações, nomes, valores de todas as operações criminosas no Ministério da Saúde. Ali, olha, não faltam crimes. Então, assista a entrevista. Eu acho que a entrevista, se não for a mais longa para uma só pessoa que ele tenha dado, é uma das mais longas, mais detalhadas. Ele apresentou, ele abriu o coração lá e falou um monte de coisas. Assistam, que é importantíssimo. Bem, lembro também a entrevista sobre semipresidencialismo, deputado Samuel Moreira. Se você quer saber que troço é, o que é isso, né? Esse tal de semipresidencialismo, assistam a entrevista, que ele é autor da PEC. Então, eu fiz questão de tentar ser o mais didático e pedagógico, fazendo perguntas para ele que esclarecesse a você o que é a proposta de semipresidencialismo que todo mundo está falando, e o papel do canal sempre é qualificar. E qual é o melhor meio? Era justamente falar com o autor da PEC. E tem todas as últimas entrevistas que estão muito interessantes, já tem entrevista para amanhã, que nós estamos postando, e etc. Eu vou depois comunicar isso tudo a vocês. Lembro que nós, recordo, importante, a criação do clube. Nós criamos um clube de membros, no sentido de agregar ainda mais informações qualificadas a vocês. Clicam lá no clube de membros, nós já postamos 2 conteúdos muito interessantes, e já tem um terceiro agora do próximo final de semana. Lá também tem os selos, emojis, tem coisas muito interessantes. Então, temos 2 conteúdos já postados, tem um terceiro conteúdo que nós estamos postando, e na semana que vem teremos um outro conteúdo, sempre nesse sentido de colocar, melhorar as reflexões que são tão pobres sobre o Brasil, e discutindo várias questões de história, de cultura, de literatura, que é esse o sentido do nosso canal. No Twitter, podem me seguir pelo Villa Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de curso, www.cursovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. Basta acessar, portanto, www.cursodovilla.com.br. É interessante esses dias, essa semana, porque a partir da semana que vem, prepara-te, que agosto vai pegar fogo, prepara-te. Olha a previsão aqui, agosto vai pegar fogo. Primeira semana já começa com os novos depoimentos na CPI da pandemia, novos casos de corrupção. O Bolsonaro vai tentar desviar o assunto, vai tentar colocar a posse lá do Ciro Nogueira, fazer todo o barulho, para tentar chamar, pegar os holofotes e trazer para o Palácio do Planalto, mas não vai adiantar. Ou seja, a temperatura política vai aumentar muito e o Bolsonaro vai ficar desesperado. Essa manobra de que, trazendo o Centrão, ele cria uma blindagem para o impeachment, falácia, registra. Falácia. A temperatura vai cada vez aumentar mais e eu quero saber quantas semanas Ciro Nogueira vai permanecer no ministério. Você não ouviu errado. Quantas semanas? Registre. E, passando no noticiário, eu queria, antes de colocar o ponto central, destacar 2 coisas. Uma, a Secretaria de Comunicação, segundo Fábio Faria, uma pessoa brilhante, um intelectual, viu? Um gênio, não consegue escrever 3 linhas, 4, 5 linhas, não consegue falar, mas é de uma oligarquia, que é incrível a continuidade das oligarquias no Brasil, que está aí presente, esse no estado do Rio Grande do Norte, mas não é o único estado que tem essa preservação oligárquica, e é um sujeito que tinha essa notabilidade. Eu só lembrava desse elemento, porque em certa época, já faz algum tempo, ele tinha pago com dinheiro público, a passagem para então sogra e para então namorada e passear no Nordeste, e com dinheiro público. Eu achei um gesto muito bonito, porque ele queria a união da família, Então, a única coisa que ele fez,
que um marco da sua vida parlamentar é usar dinheiro público para interesse privado. Esse cidadão, depois, virou, por incrível que pareça, ministro das Comunicações quando ele tem interesse direto na área. Se ele tivesse caráter, honra, respeitabilidade, decoro, responsabilidade republicana, cívica, ele não aceitaria, porque é casado com uma concessionária, ninguém é dono de televisão, concessionária de TV. Porém, nos tempos em que vivemos, do vale tudo, ele se acha o grande esperto. Esse grande esperto postou uma imagem do Dia do Agricultor, que é fantástico, colocou supostamente o agricultor, está lá com uma arma lá que parece mais um cangaceiro. Quer dizer, o governo Bolsonaro não perde a oportunidade de mostrar seu reacionarismo. Não é uma vez por semana, por mês, cada dia é 3, 4, 5 manifestações da manifestação autoritária, mais do que autoritária, totalitária, do nazi-fascista Jair Bolsonaro e do seu ministério nazi-fascista, porque quem participa desse governo. E depois de 550 mil mortos, que eu não sei, o Brasil se acostumou com isso, eu não. Eu acho que eu estou fora do mundo, eu não me acostumei. 550 mil mortos, quem participa dessa pandilha é nazifascista. E esse bobalhão postou, então, esse cartaz, essa imagem, né? O negócio depois retirou, houve todos protestos, porque para ele o agricultor é um sujeito armado, é um cangaceiro. Meu Deus do céu, que ponto baixo chegou o Brasil. Uma outra coisa, para mostrar a que ponto as instituições estão em perigo, no site do Supremo Tribunal Federal, vocês podem confirmar, stf.jus.br, tem lá, verdades do STF. Então, tem um vídeo, Supremo reforça nas redes esclarecimentos sobre competência conjunta da União, Estados e municípios no combate à pandemia. Né? Linha fina, novo vídeo das redes sociais do STF, eu estou no site do STF, hein? Novo vídeo das redes sociais do STF alerta novamente para notícias falsas de que a Corte teria proibido o governo federal de atuar no enfrentamento da Covid-19. Aquela questão lá que a competência é tanto do município, do estado, como do governo federal. Isso já está falado tantas vezes, mas o Bolsonaro mente. Então, olha a que ponto nós chegamos. O Supremo Tribunal Federal é obrigado a fazer um vídeo para esclarecer a população de que é uma notícia falsa, ou seja, que o governo federal, em outras palavras, é esse o sentido, propaga notícias falsas. E aqui tem o vídeo, você pode assistir, e aí há todo o esclarecimento. Então, nós chegamos ao ponto que a instância máxima do judiciário brasileiro é obrigado a fazer um vídeo esclarecendo que são falsas as notícias propagadas pelo presidente da República, pelo chefe do Executivo Federal. Chegamos a esse ponto baixo, que parece que tudo pode, tudo é permitido, né? Não, não é assim, né? As pessoas, que é meio julho, é férias, apesar da pandemia, é férias. Eu acho que as pessoas também muitas vezes estão cansadas, né? Vamos tentar buscar algum tipo de explicação, que não resolve o problema, né? Explicações frágeis, né? Mas é um absurdo, o STF precisa esclarecer que o presidente da República é um falsário. Né? É um negócio, e é verdade, ele. E o que faz com competência, o vídeo explicando. É um negócio assim, inacreditável. Nós estamos sempre dizendo aqui, não vamos usar a expressão crônica de uma morte anunciada, lembrando o Gabriel Garcia Marques, que já foi repetida 500 mil vezes no Brasil, né? A história de tragédia anunciada, quando se fala, tal. Mas é claro que o cenário é que o Bolsonaro vai, e eu tenho dito, fui o primeiro, e insisto nessa análise, ele vai querer ensanguentar o processo eleitoral de 2022. É isso. Ele vai desejar ensanguentar o processo eleitoral de 2022. O cenário está dito. Ele não tem partido político, vai arrumar, até abril do ano que vem, ele arruma qualquer desses aí, acaba entrando num partido de última hora. O tal de Aliança pelo Brasil fracassou, né? Ele conseguiu no máximo de 20% das assinaturas necessárias. Nem isso eles conseguem fazer, os nazifascistas. Ainda bem, porque se eles tivessem capacidade organizativa, além da capacidade teórica, que eu sempre digo, de conhecer os clássicos dos nazifascistas, nós estaríamos fritos. Então, ainda bem que eles não têm capacidade organizativa também.
né? E então ele está procurando um desses partidos aí. Não vai pegar um partido do Centrão, isso é uma bobagem, porque o partido do Centrão não vai gastar dinheiro na campanha de presidente da República. O PP, por exemplo, o Partido Progressista, não vai apoiar ninguém. Nem o MDB não vai lançar candidato a presidente. Vai gastar o recurso do fundo eleitoral, do fundo partidário, para eleger uma grande bancada da Câmara dos Deputados, para que possa depois, na fatia dos novos, sempre vai ter o fundo partidário e o fundo eleitoral, eles ficarem cada vez mais com dinheiro. Então, quem não tem chance ou não tem confiança em ter um candidato sólido, não vai fazer isso. Então, vai ter poucos candidatos que efetivamente estarão concorrendo à presidência. Vai ter, claro, o candidato do PT, que deve ser o Lula, vai ter o candidato do PDT, que deve ser o Ciro Gomes, a tal terceira via, inclusive é o motivo da entrevista com o Roberto Freire, que nós vamos postar amanhã logo cedinho. Vamos ver quem vai ser o candidato, Eduardo Leite, João Dória, Mandetta, não se sabe, né? Esse seria, e vai ter o Bolsonaro como candidato, mas aí pode ser, eu já apontei que ele vai para o PTB do Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson deixou bem claro, e ele vende a mãe entrega, lembra que o Mensalão começa com o Roberto Jefferson, a entrevista Renata Lopretti em 2005 na Folha de São Paulo, né? E ele mostra, então, o que estava ocorrendo e a sua relação de amor que ele tinha para com o Lula. Né? Lembre-se quando na CPI ele fez questão e no Conselho de Ética de isentar o Lula de toda a história do Mensalão e diz inclusive que saiu até uma lágrima do Lula quando o Roberto Jefferson contou do Mensalão para o Lula, defendeu, tal, era naquele momento ele era lulista de carteirinha, então ele é o que aparece na conjuntura, o que aparecer ele vai e faz sem nenhum problema. Vamos lembrar de onde ele saiu do programa O Povo na TV. Vocês lembram do Povo da TV, do SBT? Né? Quando morreu, inclusive, um bebê ao vivo, e aí tiraram o programa no ar, ele era advogado daquele programa, que era uma coisa pavorosa, né? Era um mundo cão, muita gente começou a fazer política a partir dali, e ele foi eleito em 82, deputado federal, ali, através daquele programa pavoroso, O Povo na TV, e manteve sempre esse caminho e tal. E quando viu que o PT tinha chance em 2002, se aproximou do Lula e virou lulista por um longo tempo. Vamos lembrar que foi temerista também, né? Porque a sua filha, Cristiane Brasil, lembram daquela moça, a Lancha? Lembra dos Fortões na Lancha? Filha de Roberto Jefferson, um homem de Jesus, Deus no comando, em nome de Jesus. Eu gosto quando eles falam isso. Então, ela estava com Jesus naquela lancha, com aquela turma, todos assim, né? Não, ela estava com Jesus, Jesus estava lá, viu? Era o Lago da Galileia que ela estava de lancha. Da Galileia, vamos acreditar, né? Então, e ela ia ser ministra, e houve depois a solicitação junto ao Supremo Tribunal Federal que não permitiu. Então, ele foi tudo, ele foi lulista, ficou com a Dilma, ficou com o Temer, aí depois começa a representar o papel, e ele quer ser protagonista e não consegue, gravou um vídeo com armas, assim, ninguém deu a mínima importância. Ele deve ficar furioso, mas pode ser que, em último caso, se o Bolsonaro perceber que não tem nada, nenhum lugar onde ele consegue se encostar, acabe até indo para o PTB. É uma possibilidade. Então, a questão toda, e ele está aproveitando esses dias em que há uma relativa calmaria por causa da CPI, o recesso constitucional, registra-se, né? Tem algumas informações, tem documentos aparecendo, mas está relativamente calmo. Semana que vem, não. Então, o Bolsonaro aproveita esse espaço para continuar atacando as instituições. E o seu projeto de vida é ensanguentar, caso seja candidato, espero que não seja, que o impeachment vem antes, ensanguentar o processo eleitoral de 2022. É esse o seu objetivo. E tenho dito, repetido, e ele vai reforçando essa minha análise. Hoje, por exemplo, ele voltou a atacar o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que ele não gosta de democracia e que o povo vai reagir em 2022. Ou seja, o que ele está dizendo, não vai ter, evidentemente, o tal de voto impresso, que eles inventaram agora, antes era auditável, agora é voto democrático. Piada. Voto democrático é a urna eletrônica que garante, né, segurança, é auditável e impede fraude. Né? Basta ver que as fraudes como marca processos eleitorais. Né? Hoje eu vi uma reportagem que falava em 1982, mas eu, no meu livro Collor, Collor Presidente, 30 meses de turbulências políticas, reformas, corrupção, etc., no meu livro, lá tem o episódio da eleição de Alagoas para o governo do Estado em 1990.
né? E Geraldo Bulhões e Renan Calheiros. Renan Calheiros perde, é derrotado, e aí há um terceiro turno. Foi o único lugar que teve terceiro turno, porque urnas de Maceió foram fraudadas. E aí houve uma anulação e houve um terceiro turno naquelas urnas fraudadas, daquelas zonas eleitorais. 3 turnos. Ganhou o Geraldo Bulhões, que apanhava da mulher de toalhada, a Neuma, para não deixar marcas. Esse é o Brasil. E aí o Renan, foi nesse momento que ele rompe com o Collor, né, e era o voto impresso, e o Collor fez questão, está até no livro, isso é muito conhecido, o Cleto Falcão até falou disso, já falecido, que era deputado federal, muito vinculado ao Collor, ele fez questão até de usar uma caneta tinteiro e chegar lá e fazer uma marca para deixar claro que na hora que fosse apurar, saber que eles sabiam, a urna tal, que aquele era o seu voto, era o voto de Geraldo Bulhões. Aquilo deu toda uma confusão na política alagoana, o Renault rompe com ele, acabou, fica sem mandato, volta ao primeiro plano com um impeachment, né? Aí depois que ele vai ter um cargo no governo Itamar e posteriormente eleito senador em 94, e até hoje é senador. Bem, o que eu estou dizendo era, todo mundo sabia em quem votava, tinha fraude, aquela história de voto em branco, você ia lá, transformava em voto do candidato X, Y, Z, anulava voto do seu adversário, né? Lembrar do escândalo Proconsult, em 1982, no Rio de Janeiro, quando tentaram roubar a eleição do Leonel Brizola, e elegendo Moreira Franco, né? Fizeram uma programação de cada X número de votos nulos seria votos do Moreira Franco, e aí houve aquele escândalo, graças às denúncias de Leonel Brizola, que chamou a imprensa estrangeira, ao chamar a imprensa estrangeira, virou um caso nacional e internacional, e impediu a fraude, né, na eleição de 1982. Então, o voto impresso dava todas essas condições. Até hoje o Bolsonaro não tem prova, nada, nenhuma, porque não existe, nunca existiu fraude, por isso que ele não tem prova. Mas ele vem sistematicamente, e aí que é o problema, ele vem cultivando a fraude, até chegar um momento que isso vai explodir num choque de brasileiros contra brasileiros. Lembre-se, ele ficou 30 anos, 2 como vereador e 28 anos como deputado federal, atacando as instituições, até ocorrer 2018. Agora, ele está atacando o processo eleitoral desde o ano passado. Recorde-se, quando ele, em março, estava nos Estados Unidos, voltando ao Brasil, lá nos Estados Unidos ele deu uma declaração traidora, de traidor da pátria, num país estrangeiro, desqualificar as nossas instituições. Ele que era presidente da República, acusando fraude em 2018, e que ia mostrar as provas quando voltasse ao Brasil. Um ano e meio depois, quase um ano e meio depois, cadê as provas? Não tem por quê? Porque não há fraude. Não há fraude. Ou seja, você tem um presidente da República, portanto, que cria instabilidade permanente, agora até sobre o processo eleitoral, né? O processo eleitoral do ano que vem. E plantando o quê? Ele sabe que é derrotado, ele sabe que, provavelmente, se for candidato, porque eu acho que até lá tem impeachment, se ele for candidato, ele não chega ao segundo turno, e aí ele vai acusar fraude e vai jogar brasileiros contra brasileiros. É o sonho que ele tem. E ele já falou isso também, não sou eu que estou imputando ao nazifascista Bolsonaro, que ele é corrupto, ladrão, genocida e quer a guerra civil. Ele já disse isso. Então, você imagina, é um cenário, em outubro é o primeiro domingo, é o primeiro turno, pela Constituição. No último domingo de outubro é o segundo turno. Nós estamos falando de 2022. Né? Aí ele é derrotado, vamos dizer que seja derrotado no primeiro turno. Você imaginou que ia passar o mês de outubro, novembro e dezembro, tendo o Bolsonaro na presidência dizendo que teve fraude? Vocês imaginam como é que vai estar o nosso país? Atenção, com esses malucos, fanáticos, extremistas, com fake news, com esses empresários nazifascistas, antissemitas, estão com a bandeira de Israel, mas são antissemitas, né? Toda essa turma. Você imaginou o que pode ocorrer no nosso país? Nós estamos brincando com uma coisa séria. O Bolsonaro não foi levado a sério durante 30 anos. E hoje nós estamos vendo um governo nazifascista, que recebe, inclusive, a deputada nazista alemã. Um dos avós da deputada era SA, das SAs, e o outro avô foi ministro durante 12 anos do totalitarismo nazista. Olha que DNA belíssimo tem essa senhora, né? E foi o único, ninguém é recebido em lugar algum. Aqui ela foi recebida pelo presidente da República e pelo ministro, o incompetente, o astronauta Picareta, que era lulista em 2006. O Picareta, que nem a plataforma Lattes está no ar.
A plataforma Lattes é o currículo dos pesquisadores. Eu estou lá, eu e milhões de pesquisadores lá estão, né? Ou seja, eu estava, inclusive, tentando acessar dias atrás, falei, o que aconteceu? Aí, no outro dia também depois veio a notícia, fora do ar. Ou seja, o CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa, criação do segundo governo Vargas, junto com o BNDE, na época não tinha o S, CAPES, tudo do segundo governo, Petrobras, só isso. Isso que é governo que realiza, né? Podia lembrar uma série de... O Banco do Nordeste, só do segundo governo. Não está no ar. E o Picareta, o vendedor de travesseiro, nada contra vendedor de travesseiro, ao contrário, trabalho digno. Eu estou dizendo que esse cidadão foi para o espaço, custou uma fortuna, desceu, foi para a reserva, ao invés de ficar na aeronave, foi para a reserva, virou palestrante e vendedor de travesseiro. E depois, apoiando o criminoso Bolsonaro, virou ministro dele, estava naquela live que ele usou aquela expressão baixíssima, quando perguntado sobre o documento que a CPI da Covid tinha enviado a ele, não vou falar a palavra que ele disse, que é coisa marginal, o Fernandinho Beiramar não fala aquilo, o presidente da República fala. Olha a inversão de valores que nós temos no Brasil. E ao lado, quem estava dando risada? O astronauta Picareta. O astronauta Picareta recebeu a nazista, depois apagou a foto. O Dudu Bananinha, bem, esse daí nem se fala, esse daí é o rebotalho, é a cloaca, né, do nazifascismo tupiniquim, né, perigosíssimo. Então, a questão que se coloca, quando ele fala que o povo vai reagir, não vai ter reação popular, coisa alguma, ele vai querer estimular isso, e pode ter confrontos, pode ter algum louco, nós estamos cheios de loucos, hein? É bom lembrar, tem doido para todo lugar. E com essa exploração, e como ele espalhou armas para tudo que é lugar, com esse negócio, cada um pode ter até 6 armas, que é um absurdo. Ou seja, nós corremos um sério risco no país. Nós estamos brincando com fogo. E eu já estou cantando essa bola aqui, com muita antecedência. Esse homem é um perigo. Esse homem é um assassino, né? Cometeu crimes como nunca nenhum presidente cometeu ao longo da história, crimes de responsabilidade, e é diretamente o autor do genocídio. Mais de 550 mil mortos. E vai ter mais escândalos de corrupção que vão ser divulgados pela CPI, envolvendo a quadrilha Jair Bolsonaro. Ele é quadrilheiro. Né? E as investigações no Rio sobre Marielle Franco podem se aproximar, sim, lá do Vivendas da Barra, do condomínio do qual ele morava, e não sei se ele foi também uma espécie de autor intelectual, né? Porque em frente morava quem? Rony Lessa. Em frente, eles eram amigos, ali estavam juntos. Queiroz era o homem de ligação, que agora diz que vai, se não arrumar emprego, vai denunciar. Mentira, eles vão lá dar dinheiro para o cara cala a boca, né? Tudo papo. Né? O Queiroz era o elo de ligação entre o Bolsonaro e o crime. Não sei se ele era sócio do escritório do crime que foi executado, esse capitão Adriano da PM do Rio de Janeiro. Não sei se ele era sócio. Eu acho que eles tinham uma proximidade muito grande, como eu sempre digo aqui. Mas as investigações não andam no Rio. Sabe o que não anda no Rio? Porque tem o Bolsonaro em Brasília que cria todos os obstáculos. E ele sabe, quando ele não estiver na presidência da República, vai andar as investigações lá. E todos os crimes que ele cometeu no governo federal. E por isso que eu insisto, ele vai para a cadeia. Ele, então, ele parte, ele está querendo ensanguentar o país de qualquer jeito, isso é o seu objetivo, né? E ele vai, e agora, a partir de agosto, aguardem, ele vai a cada dia aumentar a temperatura da crise, vai atacar, xingar, porque novas denúncias vão aparecer na CPI, muitas denúncias, e inclusive porque vai precisar depor os militares, vão ter de retornar à CPI, entre outros o criminoso Pazuello, o criminoso, o bandido, o genocida, vai ter de ir para... E o Elcio Franco, entre outros coronéis que envergonham as Forças Armadas, é o lado podre. Esse Elcio Franco, inclusive é citado, assisto a entrevista do Luiz Miranda no meu canal, quando o irmão dele, Luiz Ricardo, disse assim, olha, a pressão é enorme, eu só recebi o telefonema do diretor da Precisa Medicamentos, pressão do Roberto Dias, o famoso Roberto Dias, né? E pressão do Elcio Franco, eles estão me pressionando para eu assinar lá aquele invoice, que era um absurdo, né? Em relação a valores, em relação a quem ia receber em Singapura, a Madison, que não estava no contrato, adiantado, e pior, a tal de Covaxin estava estourando o prazo de validade. Tudo isso, validade da vacina. Então, era uma quadrilha, eram bandidos, é o lado podre das Forças Armadas. Agora, o Bolsonaro está cacifando o criminoso Pazuello, que não faz nada, é um vagabundo, lá no Palácio do Planalto, até hoje, por quê?
Elcio Franco está onde? Criminoso coronel. Palácio do Planalto. Por quê ele está cacifando? Quem é que ia ganhar dinheiro nesse imenso roubo? E com milhares e milhares de mortes? Bolsonaro e sua quadrilha. E que ia socializar tudo isso, esse ganho. Essa é a socialização dos lucros, não é como na formação econômica do Brasil, do Celso Furtado, sob a política de câmbio na República Velha, que tem a socialização das perdas. Aqui é a socialização dos lucros da quadrilha, da Urcrim, Bolsonaro. Né? E ele sabe. Então, o que vai acontecer? Ele vai arrastar as Forças Armadas para o golpe. A pergunta é se elas vão em total, se parte vai para o golpe, parte não, ou se todas vão dizer não. Na hora do vamos ver, vão dizer não. Mas ele vai insistir. E aí vai se criar uma situação que ele vai ter de ser retirado da presidência. Aí não vai passar por um típico processo de impeachment, vai ter de repetir os 55. Novembro. O primeiro cara a falar fui eu, hein? Vai ter de repetir novembro de 1955. Você não tem condições de passar por um processo de impeachment. Zero. Você vai nós vamos ter de criar uma leitura da Constituição de quando um presidente comete um crime contra as instituições, como uma tentativa fracassada de golpe de Estado, não é possível abrir um processo de impeachment. A gravidade chegou lá nas alturas. Você tem de fazer um outro encaminhamento, que foi o que ocorreu em novembro de 55. Basta recordar o episódio Carlos Luz, depois, e o episódio Café Filho. E dessa forma se solucionou uma crise gravíssima com a ascensão de Nereu Ramos à presidência da República. Nós poderemos ter um processo semelhante aqui, porque ele vai tentar romper as 4 linhas. Eu insisto, e vai querer ensanguentar o país. Vai levar as Forças Armadas e buscar apoio das PMs, eu fui o primeiro sempre a dizer isso, e desses quadrilheiros armados, os fanáticos nazifascistas bolsonaristas. E aí fica aquela questão, se as Forças Armadas recuarem, a maior parte delas, ou todas, e aí ele vai ser pego no contrapé, para ficar na linguagem, nas metáforas futebolísticas. Aí qual é o papel do Congresso? Vai abrir um processo de impeachment, ele vai ficar até 180 dias fora do governo, assume o vice, e ele vai... Não é por causa de um Fiat Elba, como em 92, não é por causa de pedaladas, como em 2016, espera um pouco, o homem queria uma guerra civil, jogar brasileiros contra brasileiros e tentar o golpe de Estado e fracassou. Portanto, não cabe um processo de impeachment, tem de ser retirado da presidência por ter violado a carta, e aí não passa por aqueles passos constitucionais, passa por novembro de 1955. Hein? Eu já estou cantando a bola antes. O caminho vai por aí. Aguardem agosto. Né? Dá até enquanto agosto chegar. Ou lembrem-se de agosto. E agosto é um mês, como eu já disse algumas vezes, difícil na história política brasileira. Hein? Muito difícil, muito difícil. Então, quando ele fala que o povo vai reagir em 2022, ele está insuflando ensanguentar a cena política brasileira. E aí tem de receber uma resposta dura do sociedade civil. Vamos lembrar, hoje foi até falado, vai estar na entrevista com o Roberto Freire, a manifestação do dia 12 de setembro, né? Que pode justamente ser, eu acho que será, se continuar bem a divulgação, um marco nessa luta política pela moralidade e o respeito à coisa pública, à república no Brasil. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 625 mil inscritos, muito obrigado mesmo, e sempre digo, indique o canal Marco Antônio Villa a uma amiga, um amigo, é fácil, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho com suas notificações, coloca like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Assista a entrevista excelente e bombástica do deputado Luiz Miranda, né, do episódio da Covaxin, né, e da CPI da Covid. Lembram a pergunta da senadora Simone Tebet, quando ele fala em Ricardo Barros? Assistam também isso, tá excelente. E as informações que ele dá, né? Uma entrevista muito importante, assim como as últimas que nós pusemos aqui no nosso canal. Nós criamos o Clube de Membros. Clique lá, seja parte do clube. É uma coisa bem legal, né? Tem os selos, os emojis, tem os conteúdos exclusivos, já temos 2, e o terceiro está sendo postado agora no final de semana. E no próximo final de semana, no outro, não nesse, vai ter um 4º conteúdo exclusivo. Entra, é importante. Esse é o momento decisivo da nossa história política.
Lembro também que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pela Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma de cursos www.cursovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursodovila.com.br. Nos encontramos amanhã. Até!